Volto à tribuna do Senado Federal para, mais uma vez, defender a criação de novos tribunais regionais federais. Senhora Presidente, muito me preocupa o gigantismo da injustiça. O acesso à justiça é certamente uma das principais ferramentas para a construção de uma sociedade justa e equilibrada. O Estado democrático de direito, para bem funcionar, urge que todos os cidadãos que necessitem da justiça tenham assegurado com a maior simplicidade, agilidade e menor custo possível o atendimento da sua demanda. Todo cidadão que necessite de justiça nesse país. Assim sendo, não me parece que um país como o Brasil, com dimensões continentais, com uma população de quase 200 milhões de habitantes, distribuída por seu território, possa se opor a qualquer ação que busque aproximar a justiça dos seus potenciais usuários. Por isso, senhora Presidente, defendo de forma veemente a descentralização da Justiça Federal através da criação dos novos tribunais regionais federais no Brasil. Por isso, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, apresentei aqui no Senado Federal uma proposta de emenda constitucional, a que levou o número de 42 de 2012, que busca criar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região no estado do Paraná. E por isso tenho defendido a aprovação de todas as PECs que criam TRFs nas capitais de estados brasileiros. Em todos os casos, estamos simplesmente ampliando o acesso do cidadão brasileiro à justiça. Afinal, são muitos os casos em que as dificuldades de mobilidade no território nacional desestimulam o indivíduo de procurar os seus direitos. Costumo sempre citar as demandas previdenciárias, porque em torno de 80% dos processos que tramitam na Justiça Federal hoje são de natureza previdenciária. Esses processos, na segunda instância, cujos valores financeiros envolvidos, na sua maioria, são de pequena monta, extrapolam os próprios custos de deslocamentos de qualquer advogado oriundo de estados cuja sede do TRF a que está submetida seja distante. E pior, além daqueles que sequer ingressam na justiça, há o problema da descontinuidade das ações de interesse do cidadão, de entidades e do próprio governo. Muitos acabam por desistir das ações no meio do seu trâmite por não ter condições de arcar com os custos de um processo que inicia, em primeira instância, na Justiça Federal, ou seja, na sua cidade ou em uma cidade próxima a que vive, dentro do seu estado, e depois segue para outra instância, a de segundo grau, que por vezes, ou no Brasil é assim, com exceção de 5 capitais, está em outras cidades, em outros estados, muitas vezes numa distância que inviabiliza a continuidade do processo. É preciso democratizar a justiça. Por isso, criamos, no âmbito do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar em defesa dos tribunais regionais federais, que tenho a honra de coordenar pelo Senado Federal. É justamente na condição de coordenador dessa frente parlamentar pelo Senado que tenho a satisfação de presenciar, no último dia 13 de março, no plenário da Câmara dos Deputados, a aprovação em primeiro turno da PEC 544 de 2002, que cria os tribunais regionais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª região, nas capitais e estados Curitiba, Paraná, Fortaleza, na Bahia, Belo Horizonte, em Minas, e Manaus, no estado do Amazonas. Votação
de 347 votos dos senhores deputados favoráveis contra somente 60. A redação final da matéria também já foi aprovada na CCJ da Câmara na semana passada, estando o texto da PEC 544/2002 pronto para votação em segundo turno naquela casa. Concluído a aprovação em segundo turno, a matéria vai à promulgação. Concedo uma parte ao senador Pedro Taques. Senador Sérgio, Vossa Excelência conhece a minha posição a respeito da criação desses tribunais. Vossa Excelência está com razão quando fala da necessidade de criação de novos tribunais regionais federais. Vejamos que a primeira região federal, cuja sede é aqui no Distrito Federal, abrange mais 13 estados da Federação. O cidadão que precisa manejar um habeas corpus, um mandado de segurança, lá no Amapá, no Acre, Cruzeiro do Sul, na Boca do Acre, no Amazonas. No Mato Grosso. Mato Grosso, mas Mato Grosso está a 1h15 de voo de Brasília. Desses estados é muito mais longe. Da capital, né? Imagina do interior. Imagina do interior. Vossa Excelência tem razão da necessidade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os 3 estados do Sul, o Tribunal da 5ª Região, abrangendo os estados do Nordeste, menos Maranhão, Piauí e Bahia, que estão na primeira região. Necessidade. Eu li o trabalho que Vossa Excelência fez, quero parabenizá-lo, também pela questão da frente. Nós precisamos sim discutir isso. Agora, o remédio, o meio, o veículo, o instrumento, através de uma proposta de emenda à Constituição, eu não concordo, porque entendo que a Constituição exige um projeto de lei, conforme está lá no artigo 95, né? 95, exige lei, não proposta de emenda. Se nós formos aproveitar aqui uma técnica chamada ética consequencial, que os fins justificam os meios, seria possível nós aprovarmos essas propostas de emenda, como vem sendo aprovadas. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela luta, né, e dizer que, infelizmente, eu entendo que a Constituição aqui regra que deve ser lei. Isso em benefício não do Senado, em benefício do próprio Poder Judiciário, para a garantia da independência do Poder Judiciário. As suas coisas internas, as suas economias internas devem ser por proposta de lei do próprio Poder Judiciário, neste caso do Superior Tribunal de Justiça. Seria inconstitucional, por exemplo, já encerro, que o Supremo Tribunal Federal apresentasse um projeto de lei para transferir, ou uma proposta de emenda para transferir o Senado, por exemplo, para outro município, né? Outro estado da Federação, outra pessoa jurídica com capacidade política. Vossa Excelência tem razão da necessidade, o trabalho que Vossa Excelência fez é muito bem feito, li este trabalho, mas infelizmente entendo que deve ser projeto de lei. Obrigado, senador Pedro Taques. Eu tenho uma opinião diversa de Vossa Excelência, de que não é inconstitucional, porque nós estamos alterando um dispositivo do ato das disposições transitórias da Constituição Federal, o artigo 27, que foi quem criou os 5 tribunais aí existentes, inclusive dando um prazo de 6 meses para instalação, e esse prazo é o que sugere as propostas de emenda constitucional que está aí. No entanto, há uma movimentação, inclusive do próprio Poder Judiciário, nesse sentido, só que os TRFs foram criados em 1989. 24 anos. A população cresceu significativamente, eu vou relatar isso na sequência, e o número de processos também, e o Poder Judiciário não se moveu nesse sentido. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, estamos muito próximos de concluir um processo que caminha no Congresso Nacional há mais de 10 anos e dar a resposta significativa para a sociedade brasileira. Não podemos, no entanto, esmorecer e devemos manter a atuação focada no nosso objetivo, que seja alcançado o mais breve possível, que é a criação desses tribunais através da PEC 544 de 2002. Nesse sentido, tenho agendada para a próxima terça-feira uma conversa com o ministro Félix Fischer, para tratar desse assunto, ministro paranaense, que gozo de amizade com ele, para explicar a ele que não é uma afronta do Congresso Nacional em relação do Senado Federal e do Congresso, em relação ao Poder Judiciário, não, de forma alguma. Nós estamos também avançando e queremos a descentralização da Justiça, e tenho certeza que o ministro Fischer também partilha desta ideia, lógico, defendendo a sua instituição. Além disso, a Frente Parlamentar em Defesa da Criação dos Tribunais Regionais Federais promoverá na próxima terça-feira, às 11 horas, no plenário da Câmara, um ato público
em defesa da criação dos tribunais através da PEC 544, que pode vir a ser pautado já para quarta-feira para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Aproveito, senhora presidente, a oportunidade para convidar a todos os parlamentares e autoridades que defendem essa proposta de descentralização da Justiça para estar no plenário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na próxima terça-feira, às 11 horas, para tratarmos desse assunto. Entre 89, o ano de 1989 e o ano de 2010, ou seja, 21 anos, houve mudanças estruturais significativas na sociedade brasileira. Ponho 2010 porque eu tenho dados efetivos aqui de 2010, que é, inclusive, do censo oficial da população do Brasil. Tanto no aspecto econômico, senhor presidente, quanto no aspecto social. A população cresceu 33%, de 147 para 194 milhões de habitantes. O PIB passou de 425 bilhões de reais para 2,02 trilhões de reais nesse período. Os tribunais regionais federais passaram de 96 mil processos para 1,2 milhões de processos, senhora presidente, um crescimento de mais de 1000%, 96 mil processos em 89 para 1,2 milhões de processos em 2010. Em 1989, existiam 7 processos na segunda instância da Justiça Federal para cada 10 mil habitantes. Hoje há 57. O número de desembargadores era 74 e hoje ainda é 139. Não cresceu igualmente quanto os números de processos. São evidentes, portanto, as diferenças de uma época de outra época à época atual, e alertamos que as dificuldades da Justiça Federal, constituída por apenas 5 tribunais regionais federais, em atender de forma satisfatória as demais demandas da Justiça e da sociedade brasileira. É imperativo, senhora presidente, que o quadro seja alterado em benefício daqueles que mais precisam, justamente daqueles que se encontram hoje mais distantes da Justiça. Meu caro senador e senhoras senadoras, senador Clésio Andrade, que também defende essa bandeira. O Brasil vem superando grandes obstáculos desde a promulgação da Constituição de 88. Superamos a instabilidade da moeda, estamos superando a miséria e promovendo a inclusão social, estamos enfrentando os desafios da infraestrutura e podemos também avançar muito na democratização da justiça. Um país desenvolvido necessariamente precisa de um sistema judiciário eficiente, ágil e acessível, e a criação de novos tribunais regionais federais é um grande passo nesse sentido. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.